Seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Esse canal que é destinado à evangelização espírita infantil, com sugestões de aulas, atividades, brincadeiras, peças teatrais. Fiquem à vontade para dar uma pesquisada. A gente tem certeza que alguma coisa vai te agradar. O tema de hoje é emoções e sentimentos. Vamos lá. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. E aqui, né, como sugestão de hoje, a gente traz a questão 919, né, do Livro dos Espíritos. Qual meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os bons espíritos responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Também trazemos, né, uma citação ali de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E citamos ainda Joana de Ângeles, né, psicografado por Divaldo Franco. As emoções, do ponto de vista psicológico, podem ser agradáveis ou desagradáveis, estabelecendo identidades tais como aproximação, medo, repugnância e rejeição. Esta aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos e a duração estimada é de 50 minutos. No nosso cronograma de aula, né, a gente tem sempre o primeiro momento, cerca de 5 minutos, a gente faz uma oração com todas as crianças para agradecer aquela oportunidade e pedir aos bons espíritos, espíritos superiores, Deus, Jesus, para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se uma criança gostaria de fazer essa oração, que a gente entende que é um momento importante de treinar essa prática da oração com as crianças. E nosso segundo momento, né, nessa aula de hoje sobre sentimento e emoção, o evangelizador deve conversar com as crianças sobre esses temas, trabalhando definições e exemplos. E aqui a gente trouxe alguns trechos, né, de pesquisa para o evangelizador se guiar nessa conversa com as crianças. Então, a gente tem uma definição de sentimento, né, estado ou condição psicológica e suas manifestações originadas das pulsões de afeto ou aversão. E emoção é uma agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral, turbação, comoção. E como eles se distinguem, né? As emoções são respostas orgânicas intensas e de curta duração, enquanto os sentimentos são um processo mental avaliativo duradouro. Então, né, uma diferença já, né, que a emoção é algo ali de curta duração, rápida, né? A pessoa fica emocionada num tempo rápido, né? E já o sentimento, ele carrega aquele sentimento com um tempo maior. Os sentimentos são acessíveis apenas à própria pessoa, enquanto as emoções podem ser observadas pelos outros. Então, aqui uma outra distinção, né? O sentimento é algo ali intrínseco, né? Onde a pessoa tem ali com ela mesma, né? Vamos dizer assim. E a emoção é um jeito de exteriorizar o sentimento. Uma outra distinção, né? As emoções são uma reação imediata a um estímulo e dependem da relação com o mundo exterior, né, para existir, enquanto os sentimentos são independentes, né, como a gente já mencionou aqui, né. Então muitas vezes tem uma confusão, né, até normal, né, entre emoção e sentimento. E aqui a gente sugere que o evangelizador também converse com as crianças, que os sentimentos, né, também eles duram um pouquinho mais, sim, só que eles também devem acabar, né. A gente não deve, principalmente sentimentos mais negativos, né, como a tristeza, devem acabar. Né? A gente não pode deixar que a tristeza fique conosco por muito tempo. Né? Mesmo tendo essa duração um pouco maior do que as emoções, elas também precisam ser alternadas. Né? E caso o evangelizador tenha condições de adquirir o livro Sentimentos, né, de Richard Jones e Libby Walden, sugere-se, né, ler esse livro com as crianças. É um livro interessante, onde o personagem principal, aquela criança que vocês estão vendo na capa, passa por vários sentimentos, né, e tem uma definição assim interessante desses sentimentos para as crianças, né. Caso não seja possível adquirir, né, eu coloquei aqui
na descrição do vídeo, 2 links de vídeos do YouTube com a leitura desse livro, para o evangelizador mostrar para as crianças, ou até para ele copiar, né, trechos, né, e ler para as crianças. É bem interessante, né, bem lúdico, o livro é bem lúdico, muito interessante a leitura para as crianças. E depois, né, a gente conversa com as crianças sobre algumas dessas emoções, né, e sentimentos, né, a coragem, a tristeza, a felicidade, inveja, solidão, vergonha, empolgação, medo, calma, mencionados no livro. E agora a nossa atividade prática, né, a gente pede para as crianças identificarem as emoções. O evangelizador distribui uma folha A4 para cada criança completar as figuras, né, os emoticons, com as emoções indicadas. Então, como vocês podem ver na figura ao lado, né, já tem 2 ou 3 emoções já desenhadas, né, aqui a raiva, o nojo e a surpresa, e as crianças completam, né, os outros 3, como seria o rostinho da tristeza, da alegria e do medo. Posteriormente, ainda para identificar as emoções, o evangelizador prepara 6 copos, cada um com uma emoção, né, de alegria, o nojo, tristeza, surpresa, medo, raiva. Pode-se usar também, né, os próprios emoticons, né, os emojis, para decorar os copos. Aqui a gente utilizou esses rostinhos que vocês estão vendo embaixo. Né? E o evangelizador coloca também tirinhas de papel em uma caixa, uma caixinha ou um saco, com textos de situações. E pede para cada criança tirar uma tirinha, né, e ler para todo mundo. Ou caso não saiba ler, o evangelizador lê para a criança. E depois a criança identifica qual emoção e coloca essa tirinha no copo adequado, ou no copo da raiva, ou do nojo, ou do medo, ou da alegria, ou da tristeza, ou da surpresa. E também pode-se, nesse momento, conversar sobre aquele sentimento, né? Aquela emoção. Exemplos de tirinhas, né? A gente colocou aqui 15, vou ler só alguns para vocês, mas aqui o evangelizador pode criar seus próprios exemplos, né? Aqui um exemplo, né? João ganhou uma bicicleta nova, né? O que você acha que ele sentiu? Então, qual a emoção, né? Outro, Ricardo foi roubado no ponto de ônibus. O que você acha que o Ricardo sentiu? Raiva, medo, tristeza, né? Bruno recebeu a notícia de que seu pai irá se separar de sua mãe. O que você acha que ele sentiu? Então, mais um tema, né? Mais uma tirinha ali para as crianças conversarem e colocarem no respectivo copinho, né? E por fim, veja, né, como foi essa atividade na nossa sala de evangelização, né? A conversa com as crianças, depois a atividade dos sentimentos, das emoções e as tirinhas de papel. E por fim, o nosso último momento, a nossa oração de encerramento também com todas as crianças. Mais uma vez, a gente pede a participação das crianças e, antes que elas saiam da sala, né, a gente pede para que elas não esqueçam de organizar a sala, né? Guardar os lápis, voltar as cadeiras para o lugar. É isso. Essa foi a nossa sugestão de atividade. A gente espera que vocês tenham gostado. Caso façam essa atividade na evangelização, comentem aqui no vídeo o que vocês acharam, se foi divertido, se as crianças participaram. Fiquem com Deus, uma boa evangelização para todos nós e até a próxima.